Boa noite, Eldos, boa noite, pessoal que está escutando aí. Eu estou te ouvindo meio picado, mas dá para a gente se virar bem aqui. Poesia não tem hora, não tem lugar, é toda hora. É. Então, meu nome é Paulo Brito, sou advogado de formação, militante, ajudo os meus pais lá na empresa familiar, na Pousadas do Verde, no Alambique Pousadas do Verde, Paulo Brito, Ana Maria, Luciana, Poliana, eles trabalham junto lá, na parte de hotelaria e cachaça, né? Poesia é uma cachaça. E escrevo, né? Escrevo poesias, contos, e agora estou enveredando, muito por culpa do meu queridíssimo irmão Eldo Saúl, na prosa, né? Estou escrevendo um romance agora. E é uma felicidade imensa estar aqui contigo. Daquelas primeiras lives era para ter participado, mas por questão de oportunidade mesmo, não deu, mas estamos aqui nessa noite de terça-feira linda, para a gente bater um papo legal sobre poesia, sobre escrita, sobre literatura, e sobre tudo de bom que a vida nos dá, e a gente tem até uma obrigação de colocar no papel, para Então, perpetuar que as tal, lindas palavras da vida. que tal começar Queria recitando? agradecer o convite também, viu, Elvis? De coração, agradeço de coração o Então, convite para é estar um, participando contigo aqui, que todo mundo está ouvindo. é um privilégio. Queria começar então pedindo para você começar recitando um poema. Vai lá. Desculpa, está cortando um pouco a ligação, não estou te ouvindo. Você começar recitando um poema. De minha autoria? Na realidade, Isso. normalmente eu não costumo recitar os meus. Não. Então, né, eu não costumo recitar os meus poemas, não. Mas eu vou trazer um aqui do próximo livro que eu vou lançar. A ideia de título, até estive conversando contigo, são poemas, pequenas poesias que falam da nossa vida bucólica do interior. Eu gosto muito de falar sobre isso. O título provisório do livro é Poesias de Rua, de Casa de Vó. E conta essas histórias mesmo, né? Do dia a dia, da tarde, da noite, das peripécias da juventude. E um que eu pensei aqui em falar para você, né, nesse pedido inusitado de início de conversa, é do título, e diz o seguinte: domingo de chuva, domingo de manta, de rua, de casa de vó, com tapetes floridos, em sons de si, de sol e acordes de dó. Passarinho descalço pulando corda, das esquinas até o quintal, em toadas de fogão a lenha e vento empurrando o varal. E à tarde, bebendo vinho e mel na taça de barro do morro, e à noite, criança zelosa ainda, acariciando os pensamentos feito um gorro, acalmando o dia, a tarde, a casa, a rua, com sabor e perfume divino, e janelas sempre abertas. Lá fora a vida, cá dentro um menino. Esse é Muito a bom. poesia base do livro, vai mais ou menos nessa toada, como a toada do fogão a lenha, vai nessa linha Uhum. bem bucólica, bem mineira e bem do dia a dia. Eu gosto muito de retratar para a gente exasperar as coisas ruins da vida e levar pro papel e para a alma do pessoal que está nos lendo. Essa é uma Maravilha. poesiazinha minha aí. Show. Você está me ouvindo bem agora ou ainda está picotando? Agora melhorou, agora melhorou. No começo Melhorou? estava dando uma cortada, mas agora melhorou. Maravilha. Oi, Guilmar. Droga Rede. Rogéria, tudo bem? Grande José Antônio Coimbra, chegando aí também. Ô, Grande Paulinho, diz uma coisa Coimbra. assim, os seus versos, eles são pontuados pela métrica, assim, pela escolha precisa de palavras, assim, né? Como é que é o seu processo criativo, assim? Como é que você escolhe? Você fica muito tempo, assim, trabalhando, escolhendo palavras? Como é que você funciona na hora de criar um poema? Cara, eu não uso muito método, não. Eu acordo, escrevo, horário, não tenho horário certo para escrever, mais à noite, até por causa do dia a dia de trabalho, quando eu sento na frente do computador ou abro os cadernos, escrevo muito à mão. Então não tem muito essa questão de me aprofundar na métrica propriamente dita. Escrevo soneto, escrevo poemas ritmados, vamos assim dizer, né? Um texto Uhum. mesmo para deixar pronto. Aquele último livro, até que foi editado pela Casa do Escritor, ele retrata muito isso, que foi um livro de poesias
proposital, um livro de homenagem aos bairros da cidade, né, às ruas da cidade, a própria região nossa aqui, que é muito rica. Então, ali foi um trabalho até de rima, métrica, de escolher, como você disse, as palavras certas para dar aquela fluidez no poema, na poesia. Sempre com muita poesia dentro do poema. Mas eu não tenho muita metodologia para escrever poesia, não. Eu solto da forma como vem. Óbvio que eu dou uma lida, uma relida para dar musicalidade, para dar sonoridade na poesia, e uma ou outra palavra que não coube ou que ficou muito ajustada, a gente vai mudando. Aí você vai lapidando aquela poesia para depois soltá-la ao mundo. Demorei muito, a gente até conversou sobre isso, para ter coragem mesmo de soltar esse primeiro livro de poesias, que você me ajudou muito a editar, justamente por isso, que a gente não sabe a reação de quem vai ler. Então, eu sempre falo que eu preciso ter muita coragem, e a coragem é com o coração, agem de agir com o coração. E poesia tem muito disso, né? E graças consegui colocar esse primeiro livro, tanto que já tem um segundo já quase pronto para sair, a gente deve começar a trabalhar nisso agora para a edição, e outras várias poesias, que de vez em quando a gente vai soltando nas redes sociais, no Facebook, no próprio Instagram, dá para o pai ler, para a esposa ler, para o filho ler, isso daí é a magia do escrever. Então, respondendo a tua pergunta, eu não tenho muita metodologia mesmo, não. Tive uma ideia, ouvi uma coisa inusitada, de onde vem uma folha de ipê caindo aqui. De onde vem a inspiração? Assim, não, da vida mesmo, viu? De tudo. Eu tenho... Você tem, sei lá, Cara, uma hora do dia a dia, de dentro do peito hora mesmo. Eu acho que qualquer momento, qualquer momento. A Silmara, minha esposa, às vezes até assusta que eu acordo meio da noite e vou para a mesa e faço um rabisco, aí no dia seguinte eu dou a lapidada e trabalho aquele texto, aquela poesia, aquele poema. Né? Trabalhando, fazendo uma petição no escritório, dá um estalo, largo a petição e vou escrever o poema sobre aquele rangido da porta que bateu e o vento que tocou. É mais ou menos isso. Acho que as 24 horas do dia, para mim, são poesias. Desde o levantar e colocar o pé no chão, o barulho do pé tocando o chão, o frio ou o calor do ladrilho, tudo isso é poesia. A vida é uma poesia. A vida é uma poesia. Até o tema proposto nessa live, que eu até te falei, já é uma poesia, né? Como fazer poesia na correria do dia. No meio Isso é uma alegria, pô. Já é um poema, já é uma poesia. Você costuma, eu escrevo poemas também, assim, e às vezes eu procuro palavras que rimam com um certo tipo de palavra, assim, com final, por exemplo. Você usa esse recurso também? Quero buscar um sinônimo, ou buscar tem que achar uma palavra que encaixe aqui, mas não consigo achar. Como é que funciona isso? Isso daí é a própria leitura, né? O costume de ler muito nos ajuda. Mas você tem hoje as plataformas, os recursos para isso, né? Um dicionário do lado, ou eventualmente um dicionário de sinônimos, auxilia muito. Às vezes, sim. Naquele livro do Passa Quatro Encantos, até para se colocar as palavras rimadas em determinadas poesias, eu busquei realmente esse recurso para refletir a natureza ou a peculiaridade daquele bairro A ou bairro B. Né? Você pega Pinheirinhos, eu fui buscar palavras que eu sentia, obviamente, e que estaria no nascedouro, no embrião, na essência do bairro Pinheirinhos. O Santa Terezinha, mesma coisa, a Rua do Vinagre, mesma coisa. Então, esse foi um trabalho mais metódico, vamos assim dizer. Mas na poesia do dia a dia, com a liberdade de expressão, a liberdade poética, eu não costumo buscar muito, não. Só quando eu vou fazer um trabalho mais específico de homenagem a uma pessoa, e eu faço muito isso, gosto muito de fazer isso, até porque acaba eternizando, né, a figura, a imagem, o sentimento, o olhar, o cheiro, até apesar da gente não sentir o cheiro no papel, mas você sabe que, confesso para você, que quando eu leio uma poesia que me toca, eu acabo até sentindo o cheiro.
Acontece muito com o Manuel de Barros. Quando eu leio, eu sinto o cheiro lá do mato, quando ele escreve, quando ele escreveu e a gente lê. Né? Ou Drummond, ou esses grandes mestres aí. É, o, Então, é nessa linha. é sinestésico, né? Você sente, né? É sinestésico, Olha. sinestésico. E diz uma coisa assim, você O, você falou assim essa questão de ter coragem, né, para se publicar, né? E tem muita gente assim que tem um medo, né, de escrever e de não corresponder à expectativa, né? Que é às vezes muito comum assim na mentalidade de muitos escritores e poetas, né? Como é que você lida com isso, assim, com, sei lá, com um bloqueio criativo, até mesmo com procrastinar um poema, sabe? Se isso existe. existe, dói. Eu acho que dói muito. Tem momentos, e não são poucos, tem um verso, um poema, uma poesia do Drummond que fala disso, né? Está com ele aqui dentro, mas ele não quer sair. Uhum. Passei uma hora pensando num verso que a pena não quer escrever, mas ele está cá dentro, inquieto, vivo, está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Muito nisso aí que você perguntou, né? Uhum. Aquela dor, aquela ânsia de soltar as palavras, de colocá-las no papel, de fazer vivas a poesia no mundo, não só dentro do nosso coração, do nosso peito, da nossa mente. Isso acontece muito. Uhum. E qual que é o método para se livrar disso? Escrever, independente do que seja, colocar no papel. A lápis, a caneta, digitar no celular. Às vezes estou viajando, eu gravo, começo a recitar, eu gosto muito de recitar poesias de outros autores, de outros poetas. Eu vou e gravo uma palavra que me chamou atenção, passando de carro, vi alguma cena, aí eu gravo aquela frase, depois eu trago ela, coloco no papel e vou trabalhando. Mas existe, sim, uma dor imensa de você querer colocar no papel e não conseguir. Mas qual que é a ação para se resolver isso, além da coragem, é colocar efetivamente no papel. Você se desbloquear e pôr no papel. Depois você lê e vai lapidando, vai desbastando aquela pedra bruta ali, vai tentando transformá-la numa pedra que possa brilhar. Para a gente brilha, o poeta brilha. E essa questão da coragem, assim, porque tem muito escritor que tem medo de se expor, de recitar, ou até de publicar. Como é que conselho você pode dar para essas pessoas? Eu mesmo tive muito receio e medo de publicar. Recitar poemas meus é estranho, é um bloqueio mesmo que eu tenho. Eu sei um ou dois, três no máximo de cor. E em contrapartida de autores, poetas, poetisas famosas, né, clássicos, eu consigo, não sei como, acho que lendo muito, né? Eu gosto muito de ler e reler e entrar nas entrelinhas das palavras, dos versos, das frases, até das letras do poeta que escreveu aquela obra. Mas é isso, eu acho que a dificuldade é grande, mas o potencial poeta, todos somos, eu sempre falo isso, acho que a gente até conversou sobre esse assunto, né? Todo ser humano é poeta, por natureza. Basta ele querer. Como eu aprende a falar, você acaba aprendendo, porque hoje em dia você tem métodos de aprender a escrever. Né? A Casa do Escritor é um canal, uma canaleta justamente para isso. Né? Então, é perder o medo mesmo, perder o receio e colocar no papel aquilo que está vindo de dentro do seu coração, do seu peito, da sua alma. Eu costumo dizer para os autores que eu trabalho assim que assim é você ser dono do seu controle remoto, né? Porque quando você Exato. dá o controle remoto na mão dos outros, né? É isso que você fica com medo, né? Porque, como é que eles vão reagir? O que eles vão achar? Sabe? Quando você pega esse controle para você, fala, não, eu vou publicar e você tem certeza que tem gente que vai gostar, sabe? A gente tem muita na tendência a levar a nossa mente para o lado negativo e em pensar em quem não vai gostar, né? Mas na verdade a grande maioria gosta. Então, assim, é Grande nessas maioria gosta. pessoas que a gente tem que focar, né? E se houver uma crítica, assim, passa por cima, deixa criticar, falar sozinho, entendeu? Então, assim, é pensar em quem quer te ler, né? Em quem Né? tá afim de ler, e não naqueles que não estão nem aí ou que não gostam, sabe? Aí você deixa para lá, certo? Exatamente. E as críticas que você pega justamente para tentar consertar e tentar inflar aquela poesia, aquele texto, aquele conto, aquele romance. Quem fala muito isso,
me autorizar aqui, eu gosto muito e pego muito esse um pequeno poema também do Leminski, ele fala dessa dificuldade também, né, e desse receio Pode falar, da manda ver. da recep- da receptibilidade, da recepção do público que vai ler. Ele fala naquele poema, eu não lembro o título, e ele fala assim, ó, mandei a palavra rimar, mas ela não me obedeceu. Falei em mar, falei em céu, falei em prosa, falei em silêncio, falei em grego, falei em rosa, mas ela se perdeu a sílaba silenciosa. Mandei a frase sonhar, mas ela se foi num labirinto. Fazer poesias eu sinto. É o mesmo que dar ordens a um exército para exterminar o império extinto. Olha só a perspicácia do poeta curitibano, né, o Leminski, para entrelaçar as palavras para mostrar a dificuldade inata de se fazer uma poesia. E ele era um gênio, né? Você vê, o próprio poeta genial demonstrando a dificuldade de se colocar no papel a poesia. Você dá ordens para um exército exterminar um império extinto. É quase nada aquilo, ao mesmo tempo é tudo. É genial. E você tem que pegar essas genialidades e trabalhar na sua escrita, na sua busca de colocar no papel as poesias. Maravilha, muito, É muito bem. mágico, né? A Estela perguntando assim, qual a poesia que você mais gosta? Cita aí pra gente a poesia que você mais gosta. Nossa Senhora. Eu sou fã incondicional do Manuel de Barros. É difícil até, né? Porque tem cada poeta. Mas eu gosto muito do que eu sempre falo, e também vai muito nessa questão da dificuldade do poeta soltar os poemas, e da dificuldade de ser poeta, apesar de todos nós sermos poetas ou poetisas, do próprio Manuel de Barros, que era o menino que gostava de carregar água na peneira. Você deve conhecer, mas eu vou falar ela rapidinho, não é muito longa, não. Eu tenho um livro que fala de água e meninos. E eu prefiro o menino que carregava água na peneira. A mãe falou que carregar água na peneira era o mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele nas mãos para mostrar para os irmãos. Era o mesmo que pegar espinhos na água ou criar peixes no bolso. O menino era dado a despropósitos. E a mãe percebeu que ele gostava mais do vazio do que do cheio. Ele achava que os vazios eram maiores e até infinitos. E aquele menino que era sisudo, esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, aquele menino que carregava água na peneira, percebeu que escrever, olha só, ele percebeu que escrever era o mesmo que carregar água na peneira. E que ele podia, num minuto, ser o mesmo que um monge, que uma noviça, que um mendigo. Ele aprendeu a usar as palavras. E ele fazia peraltagens com as palavras. Ele parou o voo de um pássaro, botando um ponto final. Ele transformou uma chuva, colocando uma tarde nela. Ele fez uma pedra dar flor. E a mãe olhou para o menino com ternura e falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida inteira. E você vai encher os seus vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas, olha o final da genialidade do Manuel de Barros, e algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. Essa é uma das poesias que eu mais gosto, dentre milhares que existem. Né? Você tem Manuel Bandeira, você tem Drummond, você tem Adélia Prado, que eu sou apaixonado. Você tem uma gama imensa aí. Estou falando dos mais recentes. Manuel Barros tem uma das melhores frases para poetas, que é aquela poesia não é para entender, né? Entender a parede, procure ser uma árvore. Exatamente. Entender a parede. Entender a parede. Ele já viu o azul perdão nos olhos de um mendigo. Ele viu um lagarto lamber o lado azul do silêncio. Cara, sensacional. Essas pessoas, esses gênios, graças a Deus, estão aí. Asas, né? Voar sem asas. Ontem choveu, no passado. Eu fico falando Manuel de Barros aqui. O Tratado das Grandezas do Ínfimo. Olha só. O cara escreveu sobre as grandezas da pequenez, né? Tanto que se agiganta as pequenas coisas, a rã, a árvore, a folha que cai, isso aí que
me deixa extasiado na leitura da boa poesia e em tentar fazer poesia também. Sensacional. É bom demais. E, assim, o que um iniciante assim, no fazer poético ele deve perseguir? E de que maneira? Alguém que está querendo começar a escrever ou até já tem algumas coisas escritas e quer colocar para frente, quer... Cara, sem dúvida nenhuma, acho que até é redundante é ler. Ler muito. Se ele quer uma vertente para a poesia, é ler os poetas clássicos, os modernistas, inclusive os poetas contemporâneos, ler muito para entender o gênero que ele quer atuar, que ele quer agir. Então, a primeira coisa é ler absurdamente. Isso aí, eu, por exemplo, leio muito e leio repetidamente. Poesia eu leio sempre. Primeiro que ajuda no trabalho nosso, do dia a dia, e ajuda no trabalho da escrita, né? E você vai aprendendo os meandros da literatura poética, né? Do lirismo, como usar as rimas, como usar a métrica, caso queira seguir nessa toada, né? Ou na escrita livre. Então, é ler bastante. Isso aí que eu acho que é o principal para o potencial escritor, potencial poeta. O Mark Twain dizia que tinha 3 regras para você escrever. A primeira é escrever, a segunda é escrever e a terceira é escrever. Então, Exatamente. Além de ler, escrever, né? Vai lendo, vai absorvendo, vai escrever, criando. precisa escrever, né? Você tem que ler, mas você precisa sentar na cadeira e escrever. Colocar no papel. Né? E sentar, e não ter receio, não. Senta lá e escreve, independente do assunto, independente do tema. Vai colocando no papel, vai juntando aquele calhamaço, vai lapidando aquelas palavras, e sempre sai coisa boa. E vai eternizando o sentimento da pessoa. Né? Eu faço muito um paralelo entre a escrita e a meditação, sabe? E a grande maioria das pessoas que assim, eu falo assim, eu não consigo meditar, ou eu não consigo escrever. Justamente porque tanto a escrita quanto a meditação são ações que te colocam para dentro, né? A gente vive muito para fora, né? Muito com entretenimento, muito com solicitações externas do mundo de fora. E o ser humano ele tem um certo receio, né, de se interiorizar, né, de olhar para dentro e buscar ficar em silêncio, que é o caso da meditação, ou até escrever, né, que é em contato com ele mesmo. Né? Exatamente. Né? Todo poeta tem o seu nascer sensível, todo poeta é sensível. Né? Todo ser humano é sensível. Né? Uns liberam essa sensibilidade de uma forma ou de outra, mas é exatamente isso que ele falou, é o medo de mostrar essa sensibilidade. Né? Tem muita gente que não tem preconceito disso, de homem escrever poesia, né? Infelizmente existe isso. E é aí que você tem que se liberar. Né? Só essa libertação, a poesia é uma libertação, né? Essa libertação das palavras que você está sentindo também é, por si só, uma poesia. Né? É exatamente isso. Quem que falou isso? Eu não consegui ler aqui. O Oliveiros Nunes. É autor. Excepcional colocação. Porque você pega moleques, jovens, crianças, vou fazer uma poesia. Muitas vezes ele é taxado de sensível demais, acaba até virando para o lado do bullying. Infelizmente acontece isso. Sim. Muito em cima disso. Isso tem a ver com a última live, com a live da semana passada, do machismo estrutural que existe na sociedade. Né? Então, é uma coisa que precisa ser vencida né, e ser falada, e ser comentada, e ser combatida, porque assim não leva a nada. Né? É mais uma insegurança, né? Mais uma falta. A pessoa que faz uma coisa dessa, na verdade, tem uma profunda insegurança. Né? Totalmente. É uma fuga ruim, né, atingindo terceiros, né, uma fuga com espadas laterais em cima dos caminhos da vida, e com lâminas afiadas. Né?
Até na resposta tem poesia. Olha, vocês verem como é que é. O Zé o Coimbra aqui está perguntando, Paulinho, você gosta mais do verso livre ou do mais métrico e rimado? Eu gosto mais do verso livre, Faço, tem algumas coisas com verso rimado, o próprio livro Passa Quatro Encantos. Depois eu vou ler duas poesias, uma de verso livre e uma de verso rimado que tem no Passa Quatro Encantos. Mas o que me encanta mais é o verso livre. É o que sai, coloca no papel e ficou estático daquela forma lá. Se bem que ele nunca fica estático. Eu vejo as letras e as palavras mexendo. Ele diz aqui que quando você leu ou ouve um poema onde o vento empurra o varal, você não precisa perguntar quem escreveu. Cara, você sabe que o Coimbra está nos escutando aí. Teve ano passado, ele me presenteou eu postei uma poesia minha e ele declamou essa poesia. Eu acho que eu chorei copiosamente o escutando. Eu tenho guardado até hoje. Ele tem uma voz melhor que a do Cid Moreira para recitar poema, para fazer locução de book trailer. Ele é o cara. A Silmar e o Diego estavam aqui, eu estava sentado na sala, eu coloquei para escutar, comecei a chorar, ela não entendeu que eu estava chorando, escutando a voz do Coimbra declamar a minha poesia, que eu tinha acabado de fazer, inclusive. E essa poesia vai estar no livro de Poesias de Rua de Casa de Vó, inclusive fala de rua também, né? Dos bancos da goiabeira, tal, e ele magicamente, de uma forma excepcional, declamou-se de supetão, pelo que ele me falou. Ele pegou, leu e declamou. É uma coisa fantástica, maravilhosa. Obrigado, de coração, Coimbra. Essa é a magia da poesia, né? Ô, Paulinho, diz uma coisa, você publicou 3 livros até o momento, não é isso? Isso, publicados 3 livros. Você começou com Histórias que Contam em Minas, não é isso? Isso, Histórias que Contam em Minas, em 2005. Esse livro de contos reais, verídicos. Na realidade, eu retrato aí as peripécias mesmo da juventude. Eu usei pseudônimo, inclusive, algumas histórias são daquelas do Arco da Velha. Todo mundo fez a peripécia, todos que estão ali fizeram mesmo as peripécias. Exatamente. E eu publiquei, né, em 2005, são acho que uns 35 contos sobre fatos que ocorreram em Passa Quatro, os carnavais, os acampamentos no Itaguaré, no Pico do Itaguaré, as viagens para a praia, Réveillon, exposição agropecuária. O Zé Cancela está dizendo que está nesse livro, mas não revela. Está nesse livro. Não revela o pseudônimo dele, deixa as pessoas descobrirem. Eu não vou falar nada. Se ele colocar aí, eu me eximo de responsabilidade. Pode te processar, né? Acho que metade todos os meus amigos de Passa Quatro estão no livro lá, viu? E muitos amigos de São Paulo também que devem estar escutando aí. Mas foi legal, foi legal. Inclusive eu tenho um segundo que está guardado aí, mais para frente a gente vai publicar. Esse aí é meio negro essa história, mas está guardadinho lá. Já tem um calhamaço para escrever mais um livro de contos, Histórias que Contam em Minas 2, volume 2, que são inúmeras histórias, né? E o segundo foi o Passa Quatro Encantos. A gente fez junto. Você me ajudou muito. Tem a mão aí? Você tem a mão aí para mostrar? Tem, tá aqui. Mostra aí. Isso aqui ficou sensacional, uma homenagem à nossa cidade, né? Não sou muito bom de marketing, não. Mas esse aqui ficou sensacional e ele foi em parceria com o Paulo Fontes, que eu chamo sempre de o poeta das lentes, né? Que são fotografias da cidade do Paulo Fontes, poetizadas por mim. Ele ia me mandando as fotos, as fotografias, as imagens, e eu ia trabalhando em cima, textualizando, né, fazendo uma poesia sobre cada imagem. E tem mais algumas outras fotos para ilustrar o livro. Foi bem legal a experiência, a gente tem o projeto de ir fazer o segundo, ele está separando um acervo de fotos, mais regional, pegando as cidades aqui do sul de Minas, Terras Altas da Mantiqueira, na mesma linha também. Né? E foi um filho mesmo que nasceu. Posso chamar de parteira? Você que me ajudou a fazer nascer. Chamar de quê? De parteira, pô. Você me ajudou a fazer nascer Sou parteira de livros. Manda. Então, você vê. Vou botar isso no próximo vídeo lá da Casa do Escritor. Manda aqui que eu passo sair. Ajudou a fazer ninar, a calentar. Isso. Hã? Doula de livros. Oi?
É isso. E ele é um livro homenagem mesmo, né? Como você sabe, eu sou apaixonado por Passa Quatro, né? Nossa região é maravilhosa. E qualquer canto que você olhe na cidade aparece, faz nascer uma poesia. O título foi bem propício a isso, né? Até quem deu o título ao livro foi a Silmara, minha esposa. A gente comentando, como é que vai chamar? Você está falando de cantos, encantos, por que você não põe Passa Quatro em cantos? Né? São os cantos de Passa Quatro, junto com os encantos da cidade, poetizadas via texto escrito por mim e pelas imagens magníficas. E com os cantos que são os poemas, que é uma espécie de cantos, exatamente. Né? Poemas quase todos com uma sonoridade musical, né? Para homenagear a cidade. Eu tentei pegar praticamente todos os bairros de Passa Quatro, desde o Sertão dos Matins até o Pé do Morro, Tronqueiras, Pinheirinhos. Tem alguns que já estão para o próximo livro, que deve sair também com o Paulinho Fontes, para a gente tentar homenagear toda a cidade, que é difícil, né, porque é muito grande, e as imagens, e o coração da cidade é infinito para a gente colocar no papel. É maravilhoso. E o terceiro, depois eu até vou ler, posso pegar uma poesia dele aqui para você ler, até pegando o gancho do Coimbra, vou pegar uma aqui que tem uma certa rima. Assim, como... Tem varal? Tem vento no varal? Essa não tem vento no varal, não, mas quase. Ó, a Rua do Vinagre tem um pouco de rima nela. Eu fiz com um espaçamento diferente. Ó, Rua do Vinagre, homenagem à nossa Rua do Vinagre, onde a gente jogava bola, brincava de antes de você recitar, mostra a imagem. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. As fotos do Paulo são sensacionais nesse livro. Aqui é a Rua do Vinagre. E o texto vai ao lado. Algumas o texto vai sobreposto à imagem. Aqui é uma pequena homenagem à nossa querida Rua do Vinagre. Veio de vida onde a cidade vibra inquieta, lá de sorrisos, casario, cantigas e balcões, berço do grande rubro-negro, saudades, poeta. Do esporte, com rimas, trovas e repentes, em décadas de jogos de invernos, sonhos e seleções, origem de atletas, artistas, festivais e sementes. Pedras no chão espalham caminhos e espalham carinhos. Brincadeiras de salão e festas eternizadas em salmos. Casas que são casas, árvores, ninhos que são ninhos. Perfumes de beira de natureza, cheiro bom de milagre, vizinhança verdadeira, daquela que medimos aos palmos, nos paralelepípedos de luz que a fé cinzela da Rua do Vinagre. É uma homenagem que a gente fez em conjunto para a Rua do Vinagre, eu no texto e o Paulo Fontes na imagem dele, no ocaso do dia aqui, no começo da noite. Fez um entrelaçamento legal, interessante. E a gente vai homenageando. E uma que não tem muito verso, até tem umas riminhas, mas é mais livre, é escrita livre. Esse aqui chama Sol Inverso, uma foto que... Esse aqui é lindo, essa foto. Dá para ver? Dá para ver. Isso aí é Itaguaré? É a Serra da Mantiqueira aqui. É a Serra Fina, né? Serra Fina, né? Ela, Sol Inverso, aqui é mais homenagem ao pôr do sol nosso aqui. Vertiginoso em seu tempo como roda gigante, belicoso em sua fome como rocha invasante, livre em sua sanha de abater olhos caídos, suave quando se banha em pingos de orvalho despoluídos, acorrentado nas cascas mágicas do pocejo do amanhecer, enlutado pelas vestes trágicas e belas do anoitecer. Eis nosso sol, do céu poema, um verso, abajur no umbral do alpendre do universo. Essa homenagem para o nosso pôr do sol magnífico na cidade. Você teve o terceiro livro aí, né? Isso, o terceiro foi uma aventura, realmente, né? Um desafio, né? Na realidade não foi uma aventura, foi um desafio. Eu fui convidado por um grande amigo de Campinas, o Alan Stott, através até do Rafael Cancela e do André Cancela, que citou aí, o doutor André, é muito amigo do André, muito amigo do André de infância.
E ele tendo acesso a esse livro, Passa Quatro Encantos, eles me convidaram para escrever a biografia do pai, né, do seu Paulo Stott. E a gente aceitou o desafio, conversei muito com a Casa do Escritor, com você, né, Elcio, para ter a coragem, né, de tentar passar esses obstáculos e efetivar essa obra, e graças a Deus correu tudo bem. A gente lançou agora, no início do ano, em fevereiro, a obra Paulo Stott, essa longa estrada da vida, contando a história desse grande homem aqui, um grande empresário do setor da área do agronegócio. Ele foi em parceria com a filha do seu Paulo, a Thaís Stott. Me ajudou muito, mas muitíssimo mesmo, na coleta de informações, né, da família, de toda a vida pregressa do seu Paulo. Foi um desafio grande, e essa obra, essa aventura, né, como eu disse, foi um trampolim, né, uma caixa de ressonância para que eu começasse a escrever mais prosa, né? Comecei a escrever um romance, né, já estou até finalizando, depois tenho que passar para você dar uma olhada para mim. Eu li 2 capítulos, vocês podem então, aí que vem coisa boa. Então, depois a gente até conta um pedacinho, mais ou menos o que fala a história. E como sempre, o embrião dessa história nova que a gente está escrevendo, que o título do livro é O Candelabro de Sete Faces, passa aqui em Passa Quatro, né, transitando aí pelos pontos históricos da cidade, pelos fatos e pontos históricos da cidade, pelos rincões de Passa Quatro, né? O Túnel da Mantiqueira, Igreja Matriz, Praça dos Leões, a gente vai transitando, né? Conta a história de 3 jovens que encontram um artefato, que é esse candelabro de 7 faces, repleto, imerso em simbolismo, em emblemas e símbolos, e eles vão passeando nesses pontos da cidade e desvendando os enigmas implícitos e desenhados dentro desse artefato, né, dessa luminária aí, que na realidade foi encontrada em algum lugar da cidade aí pelo bisavô de um dos personagens, que é a Manu de Barros, Emanuele Barros, lembra alguém? Olha. Ela é uma das 3 personagens, a Emanuele Barros, que é descendente de portugueses que vieram para cá no século passado, e o bisavô dela lutou na Revolução de 32, junto com um descendente de italianos, que é o Stefano De Angelis. Isso eu posso contar, não tem problema. É o Stefano De Angelis, que é bisavô de um outro personagem. Então eles encontram esse candelabro e descobrem que foram os bisavós que acharam durante a batalha de 1932, lá na boca do túnel. Aí a gente faz um apanhado sobre esses fatos históricos, aí transita também pela vinda dos bandeirantes, né, pelo Fernão Dias, o nome da cidade, passa um pouco pela Segunda Guerra. A gente vai fazendo uma magia aí para mostrar o que Passa Quatro viveu na sua história, com esses 3 jovens. E tem o Dante também, que é um outro companheiro, outro amigo deles, que ajuda nessa aventura até descobrir o segredo final, porque aí não vale contar isso agora, né? Mas você vai ficar sabendo antes. Né? Beleza. Cara, deixa eu te falar, esse livro, antes de você entrar na próxima pergunta, esse livro eu não consigo dormir, não sei se você fica assim. Eu acordo de madrugada, vou lá, começo a escrever, não paro mais. Exatamente. Eu vou te perguntar uma coisa, assim, quando você escreveu essa história aí do Paulo Stott, assim, é uma história que você, na verdade, não viveu, né? Mas você, exatamente, na hora que você contou, você se transportava para aquela época, assim, você se sentia? Sem dúvida, sem dúvida. Parecia que eu estava lá em Araçatuba, onde ele nasceu, nas cidades que ele morou, Mato Grosso. É impressionante esse desafio de você escrever uma biografia. Você vira praticamente da família, primeiro isso, né? Você acaba conhecendo todos os caminhos que não só o seu Paulo Stott viveu, mas todos que estão à sua volta, né? Os antepassados. Maravilhoso, isso é lindíssimo. Usando essa palavra desafio, foi um caminho percorrido aí que eu não vou esquecer, mas jamais. Primeiro que é uma história fascinante, né?
O que o seu Paulo viveu, nasceu em 45, final da Segunda Guerra, e até ele chegar onde hoje está, como mega empresário da área do agronegócio, foi um caminho. É o que a gente sempre fala, né? O que vale não é nem o início nem o final, né? É a caminhada que você percorre. E todos nós temos a nossa caminhada, né? Cabe a gente transitar da melhor forma possível. E esse senhor, o Paulo Stott, a história dele é magnífica. E como você disse, você entra dentro da história dele, até para colocar da melhor forma no papel depois. Né? Você escutando, você ouvindo, você colhendo as informações, a família falando, lembrando, muitas vezes chorando por aqueles fatos que ocorreram, né? E chorando copiosamente, né? Porque tem muitas alegrias e muitas tristezas, né? A grande maioria, felicidade. Mas também a gente tem que falar sobre, como é biografia, história de vida, você tem que falar de todos os percalços, os obstáculos que a pessoa, o biografado e a família passou. Isso tudo é mágico demais, né? Foi um orgulho, uma honra, na realidade, escrever, modéstia à parte, a obra de vida, e é uma obra de vida mesmo, a história do meu amigo, hoje eu considero um amigo, até um pai, o Paulo Stott. Impressionante. E isso está me levando a escrever histórias da família também. Né? Já estou indo para Virgínia lá buscar as raízes da família Brito, tá? E já escrevendo aí outras histórias para... E não para, né? Graças a Deus. Muito bom. É bem... Você propagar essas histórias Um é um prazer trabalho que imenso. você faz, né, para sua família, né? Que eu vivi isso com a Vida Doce, né? Assim, e vivi, né? Épocas que eu não vivi. Eu me sentia lá na década de 30 sem nunca ter, né, nascido. 30 anos depois, 40 anos depois. Então, parecia que eu estava lá escrevendo. Enquanto eu estava escrevendo, parecia que eu estava naquele mundo lá. O trabalho da pesquisa é muito legal, né, Elton? Você pode até falar melhor que eu isso. E na biografia eu tive que pesquisar demais, né? E voltei a ler, porque eu sempre fui muito de ler romance, além de poesia, né? E ler biografia. Somente na época da faculdade eu lia muita biografia, sempre gostei muito de história e tal. E para escrever o livro, eu me obriguei a ler várias biografias que eu já havia lido. Né? Biografia de Celino Kubitschek, Vargas, esses mais clássicos, tal. E li muita biografia, né? E você começa a entrar nesse mundo de contar uma história de uma pessoa que, na realidade, está viva ainda. Impressionante. E você volta no passado. Eu vivi um final da Segunda Guerra, né? A cúpula de Yalta, e você começa a enfronhar na história do país e do mundo, até para fazer um paralelo entre a vida da pessoa e o que está acontecendo no país naquele período e no mundo. Porra, é um negócio assim, fantástico. Se pudesse, eu ficava escrevendo biografia também, direto. Né? E a gente vai escrevendo a nossa biografia. Né? Você tem que deixar para os netos. Os netos Exatamente. iam escrever. Agora, assim, eu gostava muito de um programa de entrevista do Marcelo Tais, que no final de todos os programas ele perguntava assim para o entrevistado, para você, o que é a vida? Eu não vou imitar o Marcelo Tais. Na semana passada, para a Bia Schauf, eu perguntei para ela o que era a felicidade. Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, Paulo Brito, para você, o que é a poesia? A poesia é a vida. Você não perguntou o que é a vida? A poesia para mim é a vida. Não, sinceramente, não tô sendo banal nisso não. Para mim, poesia é a vida, é o dia a dia, como a gente falou no início da conversa. Eu vivo a poesia. Em todas as minhas áreas de trabalho, né, até esse próprio último romance que eu estou escrevendo aí, eu procuro colocar lirismo, colocar poesia nele. Eu tive uma fase da vida, que você acompanhou, ligada à administração pública, independente do local que eu estivesse, o tipo de reunião, o tipo de palavra que eu iria levar para qualquer tipo de público que fosse, do mais simples até o mais alto, eu sempre falava uma poesia ou levava uma mensagem poética. Tentava fazer um paralelo entre aquelas duras penas que a gente sempre vive na administração pública com poesia. E eu acho que foi isso que me segurou, psicologicamente, sentimentalmente,
foi a poesia. Por isso que eu te falei, poesia para mim é vida, é a vida. E muitos devem estar escutando aí e viver esse período comigo, você viveu um pouco também, não me deixam mentir. A minha vida, ela, eu não digo nem que corre paralelo, o combustível, né, o fogo, a chama do meu viver é a poesia. Eu não A, tenho como te a, caracterizar de outra forma. a Silmara falou aqui que você sonhou com o final do livro. Eu sonhei que ela assustou. Ela contou isso aí. Eu sonhei 3 horas da manhã e fui pro banheiro escrever. Eu falei, não, tem que sair correndo, porque é aquele negócio, aquela ânsia de colocar no papel. É, Sonhei, acordei, acho que eu fiquei uns 40 minutos escrevendo, fiz um rascunho, uma letra que nem eu entendi direito, é. e coloquei, foi mais ou menos aquilo mesmo. Né? Mas de onde, Isso no romance. Né? de onde vem as histórias? Porque tem até aquela poetisa americana lá, a Muriel Ricard, que ela falava assim que o universo não é feito de átomos, ele é feito de histórias. É, a gente tem História. essa conexão com um universo de histórias. De onde vem? Especificamente esse do Candelabro, na realidade eu estava escrevendo um conto, Uhum. de terror, inclusive. Um garoto encontrou um candelabro enigmático no sótão, na rua do cemitério da casa da avó, e aconteceu alguma coisa. Aí deu estalo, pô, essa história é legal. Dá para fazer um trabalho mais profundo. Aí começou a vir, eu fui colocando potenciais personagens, não, vou colocar um mais um, aí foram 3, eu fiz uma tríade ali de personagens, 2 meninos e uma garota, como é que eles vão chamar? E todo sei lá, é uma essência que desce e você vai colocando no papel. Né? Aí eu pensei em fazer um paralelo entre a história da cidade, até para se divulgar também, porque muitas pessoas não conhecem a fundo a história depois de Passa Quatro, né? Tudo Passa Quatro passou aí na sua vida. E aí comecei a fazer um paralelo. Aí entregava um capítulo para a Silmara ler. Ah, não, tá legal, faz assim, assim, assado. Meu pai também, um outro estava ansioso, ia ficar escrevendo o capítulo, o segundo capítulo. Aí ele pedindo mais, eu ia escrevendo, ele ajudava a lapidar. Na realidade foram os 2 primeiros, né? Agora tem mais algumas pessoas, o Gustavo Greca, um grande amigo também, que conhece muito a história de Passa Quatro, também ajudando muito na colheita de informações. Então tem alguns personagens que me ajudaram muito a condensar essa história. Agora, de onde vem a inspiração acho que primeiro o ciclo que a gente vive, né? O local, o ambiente que a gente vive. Né? Os ambientes que a gente vive que são as raízes, que são a clorofila aí da inspiração nossa. Mas você acha que a gente acessa, sei lá, um inconsciente coletivo aí, onde as histórias estão todas lá? O que você já parou para pensar nisso? Ah, essa energia está aqui, né? Está no ar aí, sem dúvida nenhuma. Você respira isso, né? Você respira bons fluidos, né, e coloca no papel. Você respira também maus fluidos e tenta colocar ele no papel de uma forma que ele transmita um cheiro bom, né? Uma palavra boa. Então está assim, isso aí, a energia tem influência em nós, com certeza. O ambiente tem, a energia positiva e negativa tem influência na gente, né, no nosso trabalho e na nossa forma de se expressar, Uhum. seja na poesia, seja no conto, seja na arquitetura, seja na escultura, na pintura, isso aí, sem dúvida nenhuma. Né? Vamos recitar mais um aí para a gente fechar com chave de ouro? Minha poesia, Hã? você vai me dificultar? Tem uma poesia minha, a Silmara falou, só fala poesias suas que são bonitas e tal. Meu pai está num período lá que ele está fazendo, na Pousada do Verde, doce de laranja da terra. E ele fica lá, envolto com a produção, na colheita. E certa vez eu vi ele fazendo, né? Só ele fazendo a arte dele lá também já é uma poesia. Eu coloquei no papel lá na pousada, isso eu rabisquei lá e saiu um poema pequenininho assim. Há um pote de doce de laranja fumegando carinho, amor e mão sobre o pano com cores de tudo na mesa do alpendre do Jardim do Perdão. E o menino, com seu olhar de luz, lançou seus braços por detrás das nuvens e abraçou o pote, de laranja em laranja, com seus cabelos em fios de lã. E da boca, com pedaços de açúcar e fruta, ele assoviou
vivo para as pedras e os torrões do chão. E pensou, com todo o carinho, lançarei temperos de vida, desde aquele alpendre até o coração. Isso é uma homenagem ao doce de laranja do vovô Paulo. Ele adora, ele gosta mais de fazer o doce de amora, mas o de laranja também é uma poesia. Muito bom. É isso, cara. Você vê o seu pai fazendo o Guaraná, lá já é uma poesia. Né? Você vê o meu pai lá mexendo com a cachaça, com doce, é uma poesia. Você vê a minha mãe arrumando os alfarrábios, os álbuns de fotografia, é uma poesia. Você vê o Diego rabiscando a parede, jogando vídeo, é uma poesia. Né? Você vê o charreteiro passar aqui, você escuta o barulho do acender de paieiro dele e o passo, o casco do cavalo no paralelepípedo, é uma poesia. Cara, na realidade, é a gente pegar isso aí, absorver isso, né? Deixar o peito, a alma, a essência, os olhos, os ouvidos e as narinas, que poesia tem cheiro, abertos, depois tentar colocar no papel, e colocar mesmo no papel, escrever e ler bastante, isso daí, acho que é assim que a gente vai caminhando. Isso aí. Muito legal. Meu amigo, eu queria assim agradecer imensamente a sua... Espero que o tempo... A gente tem 59 minutos para uma live, senão o Instagram corta a gente e a gente não consegue deixar... Está acabando já? Então, assim, eu queria te agradecer, sim, pela sua disponibilidade, né, pela poesia, né, que está aí na sua veia e corre, e você não tem vergonha, você tem coragem de recitar e de colocar para o mundo essa sensibilidade. E deixar você aí com as palavras finais da live, que você, a Lohan está falando que você é uma poesia. Nós todos somos. Poesia, o rastro de Deus nas coisas, como diria a Adélia Prada, que a tia Lourdes está mandando ver, ajudando aqui. Dá tempo de falar uma Adélia Prado em homenagem à tia Lourdes? Manda lá a homenagem. Ela gosta de Adélia Prado, eu sou fã também. Tem a Corridinho. O amor quer abraçar, mas não pode. E a multidão em volta, com seus olhos sediços, põem cacos de vidro no muro para o amor desistir. O amor usa o correio trapaceia e a carta não chega. E o amor fica sem saber se é ou se não é. O amor pega o cavalo, desembarca do trem, chega cansado a pé em casa de tanto caminhar a pé. Pede água, bebe café, dorme na sua presença, chupa bala de hortelã, tudo manha, truque, engenho. Se descuidar, o amor te pega, te come e te molha todo. Mas água, o amor não é. Isso é homenagem a tia Lourdes, minha querida. Muito bom, muito bom. Adélia Prado, mineira, linda, Muito apaixonante. Bonito. Poesia é mágica. Maravilha. Mas para finalizar, eu queria agradecer de coração, né, esse convite. Te confesso, falei com a Silmara e com o Diego, me deu um certo nervosismo. Primeira vez que eu faço live na vida, mas foi mágico, foi lindo, eu agradeço de coração essa oportunidade de tentar levar um pouquinho do que eu sinto, de palavras boas, palavras líricas, para quem está ouvindo, para quem tem a oportunidade de nos ver. As coisas elas ficam gravadas, né, aqui no meu perfil, quem quiser pegar, depois assim, mais adiante, eu tenho editado uma e vou colocando no YouTube depois, vou compartilhando, mas então, assim, muito obrigado pela participação. Quem quiser conhecer o trabalho da Casa do Escritor, é só entrar em casadoescritor.com.br. Já foram 67 autores publicados nesses últimos 15 anos. E se você tem vergonha, tem medo, né, assim, tem que pensar como o Mário Quintana pensava, né, a todos aqueles que atravancam o meu caminho, né, eles passarão, eu passarinho. Né? Vamos lá, minha gente. Muito obrigado. Até na próxima semana, eu vou falar com o Fred Greff sobre como chegar ao sim em vendas na vida do escritor. Tá bom? Obrigadão. Valeu, Paulinho. Um abraço. Abraço. Fica com Deus. Você também. Amém. Tchau, Beijão. Obrigado por tudo aí. Parabéns pela iniciativa. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau. Falou. As coisas elas ficam gravadas, né, aqui no meu perfil, quem quiser pegar, depois assim, mais adiante, eu tenho editado uma e vou colocando no YouTube depois, vou compartilhando,
Mas, então, assim, muito obrigado pela participação. Quem quiser conhecer o trabalho da Casa do Escritor, é só entrar em casadoescritor.com.br. Já foram 67 autores publicados nesses últimos 15 anos. E se você tem vergonha, tem medo, né, tá, assim, tem que pensar como o Mário Quintana pensava, né, a todos aqueles que atravancam o meu caminho, né, eles passarão, eu passarinho. Né? Lindo. Vamos lá, minha gente. Muito obrigado. Até a próxima. Na próxima semana eu vou falar com o Fred Greff sobre como chegar ao sim em vendas na vida do escritor. Tá bom? Obrigadão. Valeu, Paulinho. Um abraço. Abraço, fica com Deus. Você também. Amém. Tchau. Beijão, obrigado por tudo aí. Parabéns pela iniciativa. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau. Falou.